Rádio. Novelo. Tá começando o Rádio Novelo Apresenta. Eu sou a Branca Viana. Não tem som no espaço sideral. Você deve saber disso já. Já que o espaço fora da atmosfera da Terra é basicamente um vácuo, onde quase não tem matéria, não tem como o som viajar. Porque o som, por mais que pareça intangível, é toque, né? Ondas que agitam átomos. E onde não tem átomo de nada, não tem como ter som. Ou seja, o espaço sideral é um espaço extremamente hostil ao meio podcast. Mas isso que você está ouvindo de fundo é, na verdade, um pedacinho da galáxia. Essa é a Cassiopeia A, um remanescente de supernova que faz parte da Via Láctea. A Cassiopeia não faz esse barulho. Na verdade, ela não faz barulho nenhum. O que você está ouvindo é uma chamada sonificação de uma imagem capturada por telescópios da NASA. O primeiro som de fundo que estava tocando aqui agora há pouco era de outro remanescente de supernova, a Nebulosa do Caranguejo, que, aliás, seria um excelente nome de banda. Agora esse, meio sinistrão, é o aglomerado de Perseu, um grupo de galáxias que é um dos maiores objetos do universo conhecido. E, na verdade, ele sim faz barulho. Isso porque dentro dele tem um buraco negro que emite ondas de pressão e tem gás que carrega essas ondas que os cientistas conseguiram traduzir numa nota musical. O único problema é que ele é muito grave, umas 50 e tantas oitavas abaixo daquilo que a gente consegue escutar. Daí, isso que você estava ouvindo é uma versão meio estilo Alvin e os Esquilos do som verdadeiro dele. Tem algumas páginas da NASA com essas sonificações, essas traduções de imagem para som com barulhos dos rincões mais distantes da galáxia. E eu fiquei pensando nelas porque as duas histórias dessa semana passam um pouco por esse lugar. Não pelos rincões mais distantes da galáxia, claro. Mas uma tem a ver com tradução de ondas sonoras e a outra chega a sair um pouco do planeta Terra. A gente vai fazer um intervalo curtinho e já quem conta a primeira história é o Marcelo Leite. A história que eu vou te contar começa nos Estados Unidos, passa pela Lua e vai parar numa cidadezinha do Rio Grande do Sul, chamada Santa Rosa. Eu sempre digo o seguinte, existem 3 personalidades importantes de Santa Rosa. Eu vou fazer uma brincadeira aqui. Xuxa Meneghel, Cláudio Taffarel e Wilson Sembranel. Dependendo da sua idade, essa brincadeira não teve a menor graça. Mas pelo menos a Xuxa você sabe quem é, né? O Taffarel foi o lendário goleiro da seleção brasileira em 94, o ano do Tetra. E o Wilson? Bom, o Wilson Sembranel não é uma celebridade, mas ele salvou a vida de uma. Que ela estava muito mal, ela estava definhando, na verdade, não estava se desenvolvendo normalmente. Em 2006, a Prefeitura de Santa Rosa procurou o Wilson para fazer um projeto. Eu era conhecido na região, na área do paisagismo. E fui chamado para fazer um projeto de paisagismo no entorno da planta para que ela fosse visitada, para que ela fosse mais conhecida, enfim. Seria um ponto turístico, aquele local onde ela está, e hoje é, né? Tem ali até uma réplica da Apollo 14, com 11 metros de altura, ao lado da planta. A planta era a tal celebridade que estava definhando. Ela estava do lado de uma réplica da nave espacial na qual ela mesma tinha dado um passeio quando era criança, por assim dizer. 3, 2, 1...
We have liftoff with Apollo 14. A missão Apollo 14 aconteceu em 1971. O homem tinha pisado na Lua pela primeira vez poucos anos antes, em 69. Dessa vez, a NASA mandou 3 astronautas para coletar amostras do solo lunar e fazer outros experimentos científicos. Eu sou jornalista de ciência há muito tempo. Eu entrei na redação da Folha de São Paulo em 1986, o ano do cometa Halley, que só aparece de 76 em 76 anos. Também naquele ano, aconteceram 2 grandes explosões, a do ônibus espacial Challenger e a da usina nuclear de Chernobyl. Foi também nos anos 80 que as imagens do desmatamento na Amazônia começaram a ser vistas por satélites e viraram notícia no mundo todo. Tudo isso para dizer que eu trabalhei muito. Eu já vi muita coisa. E eu nunca tinha ouvido falar desse experimento. Até eu ler o livro A Planta do Mundo, do botânico italiano Stefano Mancuso. É uma de suas coletâneas de crônicas que são deliciosas. E, lá na última, ele conta essa história. Um dos astronautas da Apollo 14, o Stuart Roosa, tinha levado um recipiente metálico para dentro da nave, cheio de sementes. 500 sementes, que o chefe do Serviço Florestal americano entregou para ele. Eram sementes de várias espécies de árvores comuns nos Estados Unidos. Enquanto os outros 2 astronautas realmente pousaram na Lua, o Roosa ficou no módulo da nave orbitando o satélite, fazendo observações e tirando fotos do solo lunar. Ele foi um dos poucos astronautas a ter essa experiência de ficar completamente só numa nave espacial, por 2 dias. A ideia não era plantar essas sementes na Lua, claro. Era trazê-las de volta e plantar aqui, na Terra, para checar se a viagem e a exposição ao ambiente hostil do espaço afetava a capacidade delas de germinar. Para cada semente que foi para o espaço, tinha uma semente irmã aqui na Terra. Então o experimento ia plantar as 2 sementes e observar o crescimento lado a lado. Mas isso acabou não acontecendo. Primeiro, porque teve uma pequena tragédia no retorno delas para a Terra. O Stefano Mancuso conta que durante o processo de descontaminação, o recipiente com as sementes acabou abrindo e foi semente para tudo quanto é lado. Para piorar, as primeiras sementes que foram plantadas não vingaram. O experimento só não caiu no esquecimento total porque alguns funcionários do Serviço Florestal insistiram em tentar germinar as sementes. E deu certo. Foi assim que nasceu esse grupo de árvores, conhecidas como árvores lunares. No livro, o Mancuso conta que uma dessas árvores, uma muda de pinheiro, foi plantada no Jardim da Casa Branca em 1977. E algumas mudas foram mandadas para outros estados americanos e também para fora do país. E é aqui que eu queria chegar. O primeiro nome que aparece na lista de destinos estrangeiros é o do Brasil, que recebeu 3 árvores. Uma delas foi plantada em 1980, onde é hoje a sede do IBAMA, em Brasília. Um pé de liquidâmbar, uma árvore que, quando chega o outono, fica com as folhas tão vermelhas que parece que ela está pegando fogo. E outras 2 árvores lunares foram parar no sul, uma delas no berço da soja, na cidade de Santa Rosa. Se tu me permite, eu vou contar como é que nós conseguimos a árvore lunar. Quem me contou como exatamente essa árvore, uma sequoia vermelha, foi parar lá foi o Nilson Guidolin. Não confundir com o Wilson, que chega nessa história bem depois. Em 1981, o Nilson Guidolin era presidente da FenaSoja, a Feira Nacional da Soja, que acontece lá em Santa Rosa, porque foi lá que chegaram as primeiras sementes de soja do Brasil, também vindas dos Estados Unidos. E o Nilson queria convidar o então presidente da República, o general Figueiredo, para participar da feira. Como é que nós convenceríamos o presidente a vir mais uma vez em Santa Rosa? Porque ele esteve aqui na 4ª FenaSoja. E aí nós imaginamos de fazer um mimo para ele. E mandamos
pintar o maior pelego que nós conseguimos com a bandeira brasileira. Pelego é uma peça que se coloca por cima da sela do cavalo, para amortecer o impacto. E lá foi o Nilson e os outros membros da FenaSoja até Brasília para entregar o presente. E o Figueiredo abriu aquele presente, colocou no braço, alisou, se emocionou e disse: eu vou lá de novo. Mas nós recebemos aqui na Baixada Americana umas árvores que disseram que foi germinada na Lua. Vocês não querem uma árvore dessa? Ficou combinado que o Figueiredo ia levar a árvore até Santa Rosa, para plantar muda no Parque de Exposições, o lugar que abrigava a FenaSoja. O que aconteceu no dia 13 de agosto de 1981. O presidente Figueiredo, o nosso prefeito Antônio Carlos Borges, que colocou, plantou ela, e nesse momento tocaram todos os sinos de Santa Rosa, estavam as crianças, e foi dito que o homem seria o guardião da natureza, e que essa árvore representava o símbolo da preservação ambiental. Corta para 2006. Em 25 anos, já era para essa sequoia ter crescido um bocado. Não sei se você já teve a sorte de ver uma árvore dessas, mas elas são enormes. Se você para embaixo de uma delas e olha para cima, não dá para ver o fim. Só um tronco reto que pode chegar a mais de 100 metros de altura. Ela se encontrava torta, procurando luz, muita sombra. As plantas nossas, as nativas nossas aqui, eles estavam crescendo em cima dela, assim como que se diz assim, você não é daqui, você é intrusa, uma coisa assim. Eu interpretei nessa situação, uma planta que veio lá do extremo norte, submetida a um local inadequado, no meu entender, e que se persistisse aquela situação, ela não teria vida muito longa. Um fim triste para a árvore, símbolo da preservação ambiental. O Wilson tinha sido chamado ali para embelezar a paisagem em torno da árvore, não para cuidar dela. Mas foi isso que ele acabou fazendo. Ele ficou observando a árvore um tempo para entender o que podia estar prejudicando o crescimento dela. E logo ele bateu o olho numa coisa. Haviam colocado um poste de luz a uns 6, 7 metros de distância, com uma luminária que iluminava a planta. Ora, as plantas da nossa natureza, elas não são criadas com luz à noite. Aquela lâmpada ficava acesa a noite inteira. O que seria de enlouquecer qualquer ser vivo. Elas morrem por estresse de excesso de luz. Porque lá na natureza elas dormem a noite toda, elas não têm luz à noite. Uma planta na cidade, por exemplo, você coloca ali, a gente quer a planta na cidade, a gente veio da floresta e trouxe junto. Mas acontece que elas não se adaptam bem à luminosidade noturna, elétrica. E o que acontece? Elas crescem exageradamente, né, as plantas nativas nossas, fogem da altura da luz, deixam a parte de baixo na luz e a cabeça fica fora para elas poderem descansar. Cresce exageradamente, o sistema radicular não acompanha, quando dá qualquer ventinho aí, arranca a planta inteira depois de adulta. Mas pelo menos no caso daquela planta ali, era mais fácil de resolver. Não precisava de todo um planejamento urbano novo para respeitar o sono das árvores. Era só tirar aquele poste. Daí eu fui pedir na Secretaria do Meio Ambiente aqui da cidade, naquela época lá, para retirar a lâmpada, para desligar aquela lâmpada. E não fui atendido. A solução que ele encontrou foi quebrar a lâmpada. Ele jogou uma pedra, resolveu o problema e voltou para casa. Até que um dia eu cheguei lá, eles estavam trocando a lâmpada e eu expliquei para o pessoal que estava explicando a lâmpada, digo, olha, é assim, o objetivo é esse, não fornecer luz para ela. Aí o cara me disse, olha, o meu patrão mandou trocar, eu vou ter que obedecer meu patrão, eu vou trocar a lâmpada. E eu disse para ele, eu vou quebrar de novo. No outro dia, a lâmpada estava lá de novo. E ele jogou outra pedra. Depois de um tempo, ele fez um estilingue para facilitar o trabalho. Também conhecido como bodoque, né?
para que do tempo de criança que eu me criei com ele no pescoço, e até na aula com o bodoque no pescoço, quando era piazinho lá. Naquela época tudo era permitido, né? No outro dia, colocaram a lâmpada novamente e uma tela no entorno para que não entrasse pedra lá do meu bodoque. Mas eu achei um jeito com areia peneirada lá, tinha uns pedriscos maiores, sempre uma outra entrava e eu conseguia arrebentar. Depois de 13 lâmpadas quebradas, a prefeitura aceitou que era melhor tirar aquele poste dali. Mas esse era o problema mais fácil de resolver. A questão principal e incontornável é que a sequoia não evoluiu para viver em solo brasileiro. Ela é uma planta endêmica que só é encontrada naturalmente na região costeira da Califórnia e do Oregon, na costa oeste dos Estados Unidos. E nesse habitat natural, ela é uma árvore que cresce em bandos, em florestas onde elas são cercadas de árvores da mesma espécie, com as raízes entrelaçadas para ajudar na nutrição e na estabilidade. E é graças a essas raízes que elas conseguem crescer tanto. Ela precisava de outras plantas da mesma espécie que pudessem se comunicar, se ajudar e crescer assim como um grupo, como uma família, como um grupo vegetal. O Wilson começou, então, a tentar produzir mudas a partir dessa planta. Ele tinha bastante experiência com isso. Por ela estar muito frágil, muito fraca, não consegui fazer uma muda em 3 anos. Aí virou meio que o desafio para ele. O objetivo inicial foi salvar a planta e criar um grupo de plantas com ela. Depois de muito teste, o Wilson chegou num método que funcionou. Ele pegou as mudinhas e tentou plantar outras sequoias em volta da árvore lunar, mas nenhuma vingou ali. Provavelmente pelos mesmos motivos: um solo inadequado, pouca luz e competição com as árvores brasileiras. O Wilson disse que ele ainda não desistiu de ajudar a árvore lunar a ter uma família por perto, mas as filhas, netas e bisnetas dela se espalharam por aí. Cada fenações que acontece tem um número de mudas que é dado assim para as autoridades, vem governadores, vem pessoal de outros estados e todos acabam levando um clone dessa planta. Hoje em dia tem clones delas espalhados por todo o Brasil e em alguns países da América Latina. 44 anos se passaram desde que a árvore lunar foi plantada lá em Santa Rosa. Dá para pensar que ela é uma espécie de cápsula do tempo. Um recado vivo de uma época em que a humanidade teve, pela primeira vez, a chance de olhar o nosso planeta de fora e também um registro de tudo que a gente fez de lá para cá, como desmatar 500 mil quilômetros quadrados da floresta amazônica, uma devastação quase do tamanho da Espanha. Tem um romance norte-americano, que foi traduzido recentemente aí para o português, chamado A Trama das Árvores. As histórias que ele conta são de pessoas e árvores, pessoas com árvores, pessoas que têm a vida mudada pelas árvores e que dedicam a vida a elas. E tem sequoias no centro desse livro, árvores centenárias que perigam ser derrubadas. Tem uma hora que o livro fala também de sementes. Eram sementes de tamareira que foram encontradas nos anos 60 dentro de um pote enterrado debaixo de entulho. O entulho era do Palácio de Herodes, às margens do Mar Morto. A semente tinha em torno de 2.000 anos e, em 2005, ela brotou. Alguns anos depois, cientistas pegaram frutinhas enterradas por esquilos na Sibéria, 30.000 anos antes, e elas brotaram. As plantas revivem, ressuscitam, mas o mundo para o qual elas voltam, isso depende da gente. Esse foi o Marcelo Leite, que é jornalista de ciência e meio ambiente. O Marcelo também é escritor e ele lançou recentemente pela editora Fósforo o livro A Ciência Encantada de Jurema, sobre uma planta do semiárido nordestino que é usada há séculos por populações negras e indígenas em rituais de cura. A gente volta já já.
No segundo ato do episódio de hoje, a gente vai ficar com os pés e as raízes bem aqui na Terra. Quem está desbravando um caminho novo nessa história é uma artista. E ela está trilhando um caminho tão original que um dos únicos pontos de referência dela é um sujeito que morreu há quase 200 anos. Quem trouxe essa saga pra gente e vai contar aqui é a Luciana Osório. Sabe aqueles dias que tudo parece entrar por um ouvido e sair por outro? Você tá meio aéreo, meio desligado. Era o comecinho de 2014 e a Giovanna Andreu tava numa viagem com a mãe dela. Tudo que ela falava, eu virava pra ela e falava assim, oi? E o primeiro pensamento dela foi assim, tá no mundo da lua, né? Tá com a cabeça, sei lá, tá viajando, não tá prestando atenção no que eu falo. Só que essa distração não passava. A mãe dela tava ficando irritada com essa história. Ela tinha que ficar falando tudo 2 vezes. E quando ela repetia... eu sempre entendia. Eu nunca entendia de primeira. Depois de alguns muitos ois, a mãe da Giovanna formulou uma outra hipótese para o que estava acontecendo. E ela deu um basta. Minha mãe falou, ó, chegando no Brasil, minha filha, você vai procurar um otorrino, porque você deve estar com esse ouvido entupido, tá precisando fazer uma limpeza, sei lá, né? Dito e feito. No Brasil, ordem de mãe a gente acata, né? Fui no otorrino. Aí ele falou, o que tá acontecendo? Eu falei, ó, minha mãe acha que eu tô com o ouvido entupido, porque eu não tô entendendo as coisas que ela tá falando e tal. E aí ele falou, não, fica tranquila, vamos só fazer uma audiometria, e aí, se tiver tudo certinho, a gente faz uma limpeza e você sai daqui ouvindo tudo. A maior mentira que eu ouvi na minha vida. Não sei se você já fez uma audiometria, mas é um exame que mede o quanto que a pessoa consegue ouvir sons mais fracos ou mais fortes, mais graves e mais agudos. Você vai para uma sala com isolamento acústico, tipo um estúdio de gravação, e levanta a mão quando escuta um som ou percebe algum estímulo. Se você é meio ansioso, eu sou, e a Giovanna também, dá até uma vontade de levantar a mão mesmo quando você não está ouvindo nada. Medo de não gabaritar, né? A Giovanna fez esse teste e outro também. Um exame que eles medem o seu limiar de reconhecimento de fala. Então, a fonoaudióloga, ela tampa o rosto e ela começa a falar várias palavras e você tem que repetir. De novo, a ansiedade. Mas ela estava lá para isso, né? Eu falei, estão me testando, tá tudo bem. Depois do exame, a Giovanna voltou para o consultório do médico. E aí ele olhava pro exame, ele olhava pra minha cara, ele olhava pro exame, olhava pra minha cara. E aí ele falou assim, eu nunca vi um surdo se virar tão bem sem aparelho auditivo. Aí sabe quando você recebe uma notícia estranha, assim, ou muito boa, ou muito ruim, sei lá, que você fica meio só o corpo lá e a cabeça ela vai embora pra outro lugar, assim? Eu lembro que, assim, ele abriu uma gaveta com um monte de modelo de aparelho auditivo, assim. Tipo, tem esse modelo que fica dentro do ouvido, tem esse modelo que fica por fora. E aí eu tava assim, meu, que papo de louco! Só que não é comigo. E aí chegou uma hora que ele falou assim, não, mas ó, fica tranquila, porque a gente vai descobrir por que isso tá acontecendo, porque você é muito nova. Pô, mandou ficar tranquila, voltei a mim por um instante, né? E ele falou assim, ó, porque você é jovem, então pode ser alguma coisa hormonal, pode ser alguma coisa relacionada a diabetes, pode ser um tumor no cérebro, mas a gente vai descobrir. Gente, assim, ó, eu saí daquela consulta... Assim, eu saí plena, tá? Mas assim, eu saí surda, achando que eu ia morrer, mas na hora eu falei assim, eu vou sair dessa sala como se nada tivesse acontecido. Eu saí da sala, fui pro estacionamento da clínica, entrei no meu carro. Naquela caminhada da sala pro carro, a Giovanna lembrou por que ela tinha ido no otorrino. Oi? Quando a minha mãe falava comigo e aí ela repetia a segunda vez, eu tava sempre olhando pra ela. E aí, na segunda vez, na verdade, não é que eu tava ouvindo, é que eu tava fazendo leitura labial sem perceber que eu tava fazendo leitura labial. Aos poucos, tudo foi fazendo sentido. A hora que eu peguei o celular pra ligar pra minha mãe, meu, a mão até tremia, assim, eu não conseguia. E aí, liguei pra minha mãe e falei, mãe, você tava certa, eu tô ficando surda mesmo. Demorou mais uns muitos exames para descobrir o que a Giovanna tinha.
O tipo de surdez que eu tenho não é um tipo de surdez comum para minha idade. É um tipo de surdez comum, mas normalmente acomete pessoas mais velhas, com mais de 60 e poucos, 65, 70 anos, assim. E eu tava na casa dos 20. O que eu tenho chama surdez neurosensorial bilateral. E na surdez neurosensorial, o que acontece? Pelo menos no meu caso, a gente perde frequências de som. Então, não é que abaixou o volume. Porque tem gente que tem uma lesão, por exemplo, sei lá, estourou um rojão do lado do ouvido, teve exposição a som por muito tempo, tipo essa galera que trabalha em indústria e lesiona o ouvido. Não é uma lesão. O meu ouvido, na teoria, ele tá bonitinho ali. A surdez neurosensorial, ela é uma falha de comunicação entre o nosso ouvido e o nosso cérebro. Imagina que o ouvido capta um sinal sonoro que vai ser transmitido para o cérebro por um cabo de telefone. Dentro desse cabo, tem vários fiozinhos menores. No caso da Giovana, é como se alguns desses fiozinhos tivessem estragados. A informação chega alterada. No meu caso, eu parei de ouvir primeiro os graves, depois os médios. O que é mais difícil das pessoas entenderem é que não adianta aumentar o volume. Porque a tendência das pessoas é surdo, vou falar gritando. Não adianta aumentar o volume, porque não é que o volume tá baixo. O meu cérebro não reconhece esse som como um som. E é um processo progressivo, vai evoluindo conforme o tempo passa. Não tem cura nem tratamento. E aí o que acontece? Como tudo na vida é uma harmonia de muitos sons, o resto do som ele vai ficando meio difícil de você distinguir, ele vai ficando distorcido. Então acaba que a gente escuta as coisas mais distorcidas, assim. A gente não consegue ouvir o som completo. Logo no começo da nossa gravação, a gente teve que fazer um ajuste para dar conta disso. Se eu segurar aqui, melhora? Nossa, melhora super. A Flora Thomson Devô estava na ligação comigo, acompanhando a entrevista. É que você tem a voz mais grave, Flora, e voz grave pra mim é um pouquinho mais difícil de entender. Mas dá certo, se você segurar o microfone assim, dá super certo. Ah, maravilha. E a minha voz fininha você ouve melhor. A sua eu ouço super bem, né? Já vi vantagem de ter a voz estridente, assim. Você sabe que às vezes em casa eu sofro um bullying muito louco, assim, né? Porque às vezes eu não entendo as coisas, e aí do nada alguém fala, Gi, se eu falar desse jeito? E aí eu consigo. Ai, bom. A minha mãe tem a voz bem grave também, né? E a minha mãe às vezes tá, Gi! Depois do diagnóstico, a Giovana começou a usar um aparelho auditivo. De novo, o que o aparelho faz não é aumentar o som do mundo. O aparelho, ele equaliza o som pra mim. A fonoaudióloga, ela pluga o meu aparelho lá no computador e lá ela joga o gráfico da minha audiometria. Então, o aparelho sabe exatamente o que eu escuto e o que eu não escuto. Nisso, o aparelho vai dando uma equilibrada, preenchendo os buracos. A hora que eu coloquei o aparelho auditivo, aí o negócio mudou. Porque aí foi tipo, meu Deus do céu, realmente alguma coisa estava muito errada e eu não estava percebendo. A hora que eu entrei no carro, o barulho do pneu do carro no asfalto fazia muito barulho. E aí eu falava assim, mãe, você sempre ouviu esse barulho? O dia que a Giovana ouviu a geladeira dela pela primeira vez, ela levou um susto e ficou caçando barulho pela casa toda. É um mundo completamente novo, gente. Só que ao mesmo tempo que ela estava descobrindo todo um universo de barulhos da vida, a Giovana estava tendo que lidar com a perspectiva de perder tudo aquilo. E ainda mais. Vive encantado de amor. A minha mãe me teve muito nova. Minha mãe tinha 16 anos quando ela engravidou. E acabou que minha avó e meu avô, eles foram super parceiros na minha criação, assim. E na casa dos meus avós, a hora que tocava música era a hora que tinha abertura de novela. Mas os meus avós perceberam que quando começava uma música de abertura de novela, eu era bebezinha, assim, eu parava tudo que eu tava fazendo, eu parava de brincar, parava qualquer coisa pra prestar atenção na música da abertura da novela. Tanto que, assim, eu lembro com detalhes, hoje em dia, da abertura de uma novela que passou lá atrás, que chamava Suave Veneno, assim, e eu era muito pequena. Pra me envenenar.
A avó da Giovanna, percebendo essa empolgação toda, botou ela para fazer aula de piano clássico. Depois de um tempo, a Giovanna começou a cantar também. E eu era uma adolescente que cantava e tocava piano. E você sabe o que isso significa? Assim, não significa nada. Você não é ninguém na fila do pão quando você canta e toca piano. Porque quem é legal nessa fase é aquele infeliz que leva um violão pra escola, faz uma rodinha no intervalo, tocava Pais e Filhos do Legião Urbana e eu tocava piano. E foi meio que uma questão de honra. Eu falei assim, eu quero ser a pessoa que leva o violão pra escola e faz a rodinha no intervalo. E eu aprendi a tocar violão por conta própria, assim. Foi um caminho sem volta. Depois eu já comecei a ouvir muito YouTube, comecei a ouvir muito Iron Maiden, que eu entrei naquela fase gótico não suave da adolescência, assim, sabe? Eu andava por aí parecendo um urubu, com tudo preto, roupa preta, saia preta, bota preta, 35 graus, eu tava de coturno, camiseta preta de manga comprida, saia que comprava na feira hippie. Ela já tocava, já cantava, já estava ouvindo rock, já tinha incorporado o visual de roqueira. Aí um dia, um sábado de manhã, tocou o telefone. Me chamaram e falavam assim, viu? O X, vocalista da Pedra 90, acabou de sair da banda. Ele não vai fazer o show de hoje à noite. E a gente não sabe o que fazer. A gente precisa de alguém pra cantar no lugar dele. Pedra 90 era uma banda de Campinas, a cidade da Giovanna. Ela conhecia o pessoal da banda, era fã das músicas. O que eu falei? Eu sei o repertório inteiro, deixa que eu faço o show e tá tudo bem. Fiz o show no bar, foi super legal. E acabou que eu fiquei. E a gente foi fazendo mais show, e a Pedra 90 foi crescendo, legal. Veio o meu diagnóstico. Mas quando você contou pra eles do seu diagnóstico, o que eles falaram foi pra tipo, você? Vamos ver o que acontece, vamos esperar, vamos... Na verdade, não era bem uma questão de esperar, porque o tempo não estava nada a favor da Giovanna. Ela tinha acabado de descobrir que o mundo ao redor dela estava silenciando aos poucos, frequência por frequência. E esse silêncio ia invadir aquilo que ela mais gostava de fazer. Quando se fala em música e surdez, é difícil não pensar no Beethoven. Ele já era um pianista e compositor famoso quando ele começou a ficar surdo, no finalzinho do século XVIII. Na verdade, ele nem era tão mais velho que a Giovanna, na casa dos 20, quando ele começou a reparar que já não estava ouvindo tão bem. E quando essa ficha começou a cair, ele ficou com muito medo das pessoas descobrirem. Tem uma carta dele para um amigo em que ele diz assim: posso dizer que levo uma vida miserável. Eu tenho evitado quase todas as situações sociais há 2 anos, porque simplesmente não consigo falar para as pessoas: estou surdo. Se eu tivesse qualquer outra profissão, seria mais fácil. Mas na minha, é uma situação terrível. A Giovanna não teve esse pudor do Beethoven, mas ela não sabia como ia continuar a carreira dela na música. A banda desmarcou os ensaios e o tempo passou. Uns 6 meses depois, começou a aparecer cartaz da Pedra 90 com outro vocalista. Então foi tipo assim... eu fui demitida, só que não me avisaram, sabe? Chamaram o cara antigo de volta, aquele que tinha dado balão num show no dia do show, que eu tinha entrado pra substituir. Botaram ele de volta no meu lugar e foi como se aquele tempo nunca tivesse acontecido, assim. Mas na hora eu lembro que eu fiquei tão... assim, pra mim era tão surreal que eu falei, eu não vou... Eu não sabia nem o que falar, Lu. Pois é, você não pensou nessa hora em parar de cantar? Parar, não. Parar, eu nunca pensei, Lu. Nunca pensei em parar. A Giovanna tirou um tempo dos palcos, mas ela continuou tocando sozinha. Só ela, voz e violão. Eu comecei a perceber
que quando eu tocava, eu ficava com muita dor no corpo. Eu ficava com uma dor nas costas, assim, uma dor no braço. Eu terminava suada. Eu terminava como se eu tivesse corrido uma maratona. Doía tudo. E eu comecei a perceber que, na verdade, eu tava esmagando o violão pra tocar. Eu tava apertando muito o violão no corpo. A Giovana se deu conta de que ela estava apertando o violão para conseguir ouvir. Ouvir de outro jeito. Então, assim, eu acho que o meu corpo ele começou a complementar o som que eu não ouvia com a vibração do violão. E o que acontece? Eu comecei perdendo os graves e os médios. E o grave, ele vibra mais do que o agudo, né? Então é mais fácil pro nosso corpo. Já visto se você tem, sei lá, um home theater em casa, ou se você tá acostumado a ir em show, o subwoofer, que é aquela caixa grandona que reproduz o grave. Meu, se você tá perto daquilo, vibra o peito, assim, muito forte, né? O grave, ele vibra muito mais. E aí eu falei, meu, tem alguma coisa aqui. Tem alguma coisa aqui que eu posso usar a meu favor. Foi assim, aliás, que o Beethoven conseguiu continuar compondo e tocando. Ele chegou a experimentar umas cornetas acústicas, que eram aparelhos auditivos daquela época. Tipo um megafone que você enfia no ouvido, mas não adiantou muita coisa. Em vez disso, ele começou a achar jeitos de sentir a vibração do piano dele. Quando ele compôs algumas das maiores obras dele, inclusive a 9ª Sinfonia, ele já estava quase completamente surdo há anos. Foram 2 anos, assim, estudando de uma forma completamente diferente e sem referência nenhuma, porque não tem um curso na internet que fala assim, aprenda a tocar pela vibração. Não tem. O nosso cérebro, ele vai criando outras rotas pra gente ir aprendendo a fazer de outro jeito. Um dia, a Giovana estava num bar vendo um show de rock. Naquela época, era o que ela mais fazia quando não estava trabalhando como professora de inglês. Era a banda de uns amigos nossos que estavam tocando. E eles falaram assim, viu, sobe aqui e toca uma música com a gente. Tava tudo bem. Ela subiu, tocou uma música com eles, desceu e estava tomando uma cerveja quando chegou um cara. Chega um cara, careca, com quase 2 metros de altura. Fala assim, viu, você canta em alguma banda? Aí eu falei, no momento não, eu só toco sozinha. Ele falou assim, o nosso vocalista tá mudando pra Alemanha, tá sendo transferido pra Alemanha, e a gente tá procurando alguém pra assumir no lugar dele. E aí eu falei, não sei. A Giovana não sabia se ela estava pronta pra voltar, mas ela abriu o jogo com um cara grande, careca, que se chamava César. E eu falei, eu parei faz 2 anos, eu tô tocando só sozinha, porque eu descobri que eu tô ficando surda. Hoje eu toco usando bastante a vibração do som. Eu não sei como vai ser tirar música nova com banda, então eu falei, pode ser que funcione, pode ser que não funcione, eu não sei o que vai acontecer. E aí o César virou pra mim e falou assim, não, então tá bom, então a gente vê junto o que vai acontecer. A banda se chamava, e se chama, aliás, The Locomotive. E no primeiro ensaio deles, a Giovana descobriu que não dava para usar o aparelho auditivo no palco. E não é que o aparelho não dá conta porque o aparelho é ruim. É um dispositivo de segurança do aparelho. Os gravadores que a gente usa fazem a mesma coisa. Quando vem um barulho muito alto, eles meio que cortam o som para não estourar. Eu sabia que eu precisava pegar a vibração de algum lugar. O repertório da banda não tinha violão acústico. Então a Giovana ia cantar e tocar guitarra de vez em quando. E o corpo da guitarra elétrica não vibra que nem o do violão. O que vibra é o amplificador. Mas ali, no palco junto com ela, tinha o César e o Gabriel tocando guitarra, o Gustavo tocando baixo, o Paulo tocando bateria. Ou seja, tinha várias fontes de som para ela tentar sintonizar. E aí foi ensaio e aprendizado junto, assim. Eu percebi que o amplificador do baixo era o que tinha a vibração que melhor supria o que eu precisava, assim, sabe? Então, no começo, eu tocava com a coxa encostada no amplificador. Eu ficava encostadinha, assim, no amplificador do baixo. No palco, não dá pra fazer isso. Então, a gente começou a testar, jogar o som do contrabaixo na minha caixa de retorno e eu colocar o pé no retorno. Que é o que eu faço hoje em dia, assim. Nos ensaios, ela foi descobrindo outras maneiras de sentir o som. Pelos pés, com a vibração dos palcos de madeira, pelas mãos, quando ela encostava nos instrumentos,
e pela pele mesmo, sentindo o ventinho que saía da bateria a cada toque do bumbo. O bumbo é aquele maiorzão que toca com o pé, sabe? Na lona do bumbo tem um furinho, e cada vez que o baterista toca, sai uma pancada de ar. E eu sempre tô na frente da bateria, né? Então eu sinto atrás da perna a pancadinha de ar ali do bumbo pra manter o ritmo da música, assim, sabe? O bumbo, que ele é bem grave, o bumbo eu tenho dúvida se... Olha que doideira, tem som que eu não sei se eu tô escutando ou se eu tô sentindo, porque eu acho que o meu corpo já transforma tudo aquilo em composição sonora, mesmo que é a sensação, sabe? E aí, Gi, quando você tá cantando no palco, como é que você sabe que a sua voz, ela tá na colocação correta da música? Aí é um negócio muito louco, assim, ó, porque é meio que um pareamento de vibração. Porque por mais que eu não escute exatamente a minha voz como ela é, a voz, ela vibra, né? E aí é um pareamento da vibração do que tá rolando fora com a voz. Essa é uma daquelas coisas que é difícil explicar como acontece, assim. Mas eu sei quando tá vibrando no lugar certo. A gente já teve muito perrengue, assim, nessa jornada. Já teve show que deu errado, principalmente quando a gente toca em lugares menores, assim. Já aconteceu, por exemplo, da gente chegar pra tocar e o palco ser de concreto. Meu palco de concreto, nada vibrava, nada, assim, ó. Eu tava quase mergulhando dentro da minha caixa de retorno pra tentar pegar alguma coisa ali de vibração. Eu fico completamente perdida. E ao mesmo tempo eu tenho que fazer alguma coisa, porque as pessoas estão contando com a minha voz na música, né? Mas nem todo show dava errado. Eu conheci a Giovanna em 2022, quando a The Locomotive estava para tocar no Rock in Rio. Na época, eu trabalhava na TV Globo e eu fiz uma reportagem para o Fantástico sobre como ela conseguia cantar no palco, guiada pela vibração dos instrumentos. A caixa de som fica aqui bem em frente à Giovanna e o Rafael, com contrabaixo, fica ao lado dela. A matéria quase nem foi ao ar, aliás, porque a rainha da Inglaterra fez a sacanagem de morrer bem no meio do Rock in Rio. Disso, o The Crown não fala. Mas a reportagem acabou rolando mesmo assim, e o show foi um sucesso. Três anos depois, quando procurei a Giovanna de novo, eu estava com medo. Medo de que ela já não estivesse ouvindo mais nada. Ela me contou de um show que ela foi alguns anos atrás, depois do diagnóstico dela. Era um show do Red Hot Chili Peppers, uma das bandas preferidas dela. Ela já tinha visto vários shows deles. Eu tenho uma memória musical muito boa. Eu consigo reproduzir perfeitamente uma música na minha cabeça com detalhes. E foi nesse dia que eu percebi o quanto eu não estava ouvindo mais. Porque foi um repertório de músicas que eu conhecia muito bem, da minha banda favorita, que eu sabia o que o baixo fazia, o que a guitarra fazia, o que a voz fazia. Eu sabia o que acontecia certinho em cada momento de cada música. E o Flea, que é o baixista do Red Hot, assim, ele tem uma performance muito icônica, assim, no palco, né? Ele tem uma presença de palco muito legal. Eu sempre olhei muito pra ele. E eu via ele tocando, eu sabia o que ele estava fazendo, mas o meu cérebro não reconhecia mais aquele som. E você tem medo de esquecer? Eu tenho medo de esquecer. Esse é um medo que eu tenho. Eu confio muito como eu falei, eu consigo reproduzir uma música perfeitamente na minha cabeça. Mas hoje, eu não sei a longo prazo. A Giovanna tinha me contado uma coisa lá atrás, naquela entrevista para o Fantástico, que acabou não indo ao ar. Que a partir do diagnóstico dela, ela começou uma corrida contra o tempo, para fazer um estoque de memórias musicais. Eu sei que o meu ouvido ele tem um prazinho de validade. Porque, é lógico, quando a gente fala de uma surdez progressiva, pode ser que não aconteça? Pode ser que não aconteça. Mas a tendência, a gente tá falando de uma progressão até zerar. E a gente não sabe quanto tempo isso vai levar. Então, virou uma prioridade muito grande pra mim ver tudo que eu queria ver assim que der pra ver, sabe? Então, ela decidiu fazer uma lista com todos os shows que queria assistir ao vivo. Na primeira lista, tinha nada menos de 66 bandas. Comecei a ir em show loucamente. Creedence, Scorpions, Iron Maiden, já fui bastante.
U2, Red Hot Chili Peppers, Coldplay, Black Label Society, já vi Megadeth, já vi Metallica. Ela já gostava muito de show, mas agora era show acima de tudo. E show atrás de show. Alice in Chains, Fate No More, Motorhead, Stone Temple Pilots, Bon Jovi. A lista completa das bandas que a Giovanna já viu ao vivo e das que ainda faltam tá no post desse episódio no site da Rádio Novelo. E não é tudo rock. Ela já ticou Roupa Nova e Sidney Magal da lista, entre outros artistas. Mas daquela lista original ainda faltam 3 bandas: AC/DC, Pearl Jam e Queen. Só que assim, eu precisava de uma sessão espírita, porque eu queria ver o Queen com o Fred Mercury. Nesses shows que você foi com esse objetivo de gerar memórias musicais, o que você observa? O que você busca fixar ali, daquele momento que você sabe que vai te ajudar depois? Lu, eu presto atenção em tudo. Eu brinco que parece... Eu acho que eu devo ficar tipo com um olhinho de aranha. Deve brotar mais uns 6 olhinhos na minha cara. Eu devo ficar com uns 4 parzinhos de olho, assim, ó. Eu entrei na conversa achando que a Giovanna estava guardando essas memórias musicais, sobretudo para ajudar na carreira musical dela, para poder reproduzir uma música de um determinado jeito depois no palco. Mas depois eu fui entendendo que era para guardar mesmo, só para ter. Eu quero ter essa memória pra mim, entendeu? Se um dia acontecer da minha audição zerar, eu quero ter condição de ir num show, mesmo sem estar ouvindo, e saber o que tá acontecendo ali, mesmo que eu não esteja ouvindo. Mais pra frente, se a surdez dela piorar muito, a Giovanna ainda pode ter a opção de colocar um implante coclear, que vai modificar bastante o jeito que ela escuta. Isso, se eu for ficar pensando nesse reloginho regressivo, eu vou ficar louca, sabe? Então, eu tento muito aproveitar as coisas do jeito que elas estão agora, sabe? Você tem saudade de ouvir algum som específico que você não consegue ouvir mais? Eu não escuto mais barulho do mar. O barulho do mar é uma coisa que eu sinto saudade. Eu nunca fui de entrar no mar, tá? Eu nunca fui uma pessoa que gostou de entrar no mar e mergulhar, nada disso. Mas o ambiente da praia sempre foi um ambiente muito gostoso pra mim. E o meu pai morava em Florianópolis, numa praia que chamava Praia Brava. Então, assim, era uma praia com muita onda, era uma praia muito barulhenta. E eu lembro muito, assim, de cada vez que eu ia pra lá, ter menos som, até o dia que o mar não tinha mais som. Então, esse foi um som que deu pra sentir indo embora, assim, sabe? E você conseguiu se despedir ou foi uma despedida inesperada? Foi uma despedida inesperada. Eu sempre achava que ainda ia ter um pouquinho quando chegasse lá, sabe? Eu lembro muito do dia que eu fui pra praia e falei, caraca, é isso, assim. Quando você vai na beira do mar hoje, como é? Você não escuta nada. Eu vou te contar um negócio muito louco. Mas se você prestar atenção, a areia vibra quando a onda quebra. A gente só tem que prestar mais atenção. Tanto que eu não sento em cadeira de praia. Eu sempre estico uma canguinha assim e fico sentada no chão, de preferência um pouquinho mais perto do mar. E eu não escuto mais, mas a areia vibra quando a onda quebra. E aí você mistura a sensação da ondinha quebrando com aquele cheirinho de praia, com a sensação da areia no pé. Essa era uma vibração que eu ainda não tinha percebido. De sentar na areia, assim, e ok, o som não tá mais acontecendo, mas ele vem de outras formas, assim, ele vem de outras formas. Essa história foi produzida pela Luciana Osório. Obrigada por ouvir mais esse Rádio Novelo Apresenta. Tem episódio novo toda quinta-feira. E quem é membro do Clube da Novelo tem a chance de ouvir um dia antes, na quarta. Na semana que vem, vai ter isso aqui. Aí já pessoas falam, eu vim pra cá da sua idade, ó. Já tô hoje com 70, 60, 50. Tô aqui. Não vai embora mais não. Depois que aqui a família não quer mais não. Para fazer parte do clube, ouvir o Apresenta Antes, ter acesso a eventos exclusivos e ganhar outras vantagens, é só entrar no nosso site para seguir o passo a passo. A gente volta já já.
Na página desse episódio no nosso site tem fotos da Árvore da Lua de Santa Rosa e do estilingue assassino de lâmpadas. Também dá para assistir a reportagem do Fantástico sobre a apresentação da Giovanna Andreu no Rock in Rio e ver mais vídeos dela tocando e cantando. A gente está nas redes no @Rádio Novelo, no Instagram, no YouTube, no Twitter, no Threads, no Blue Sky e no TikTok. Para mandar sugestão de história, crítica, elogio, etc., é só escrever para o e-mail apresenta@radionovelo.com.br. Se você tem uma marca ou cliente que tem tudo a ver com os nossos podcasts, você pode contratar o Estúdio Novelo para criar seu próprio podcast ou anunciar nos intervalos dos nossos episódios. É só escrever para a gente em anuncie@radionovelo.com.br. O Rádio Novelo Apresenta é um original da Rádio Novelo. A direção criativa é da Paula Scarpim e da Flora Thomson-Devô. A produção executiva é da Marcela Casaca e a gerência de produto é da Bia Ribeiro e da Juliana Jäger. Nossos repórteres e roteiristas são a Carolina Moraes, a Bárbara Rubira, a Evelyn Argenta, o Vinícius Luiz, a Bia Guimarães e o Vitor Hugo Brandalize. A Ashley Calvo é nossa produtora. A checagem desse episódio foi feita pela Ethel Rudnitsky e pela Caroline Fará. Esse episódio teve desenho de som da Júlia Matos e da Mariana Leão, que assinam a mixagem junto com a Bia Guimarães. Nesse episódio, a gente usou música original de Kiko Dinucci e também da Blue Dot. O design das nossas peças é do Gustavo Nascimento. A nossa analista administrativa e financeira é a Tainá Nogueira. E quem faz a revisão das transcrições dos episódios pra gente é a Flora Vieira. Obrigada e até a semana que vem.